Feliz sábado, igreja. Meu desejo que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Queridos, para mim é uma satisfação, uma alegria, essa oportunidade que o Senhor Deus me concede de estar aqui à frente e ser, através da sua graça, o pregador da palavra de Deus nesta manhã, principalmente a mim e depois a vós outros aqui nesta igreja e nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da internet. Muito obrigado você, meu amigo, que está em casa, onde quer que você esteja, pelo carinho de estar conosco neste momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu quero também mandar um abraço através da internet a meus irmãos de motociclismo, a meus irmãos da família AMM de Rondônia e do Acre, meus irmãos que são esses guerreiros envolvidos na missão de pregar a palavra de Deus e de ajudar a igreja em todos os setores da sua obra. Assim é, irmãos, o lema e a missão de nós que pertencemos ao AMM, esse ministério que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem apoiado, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje nós, a família AMM, esse grupo de motociclistas adventistas, nós estamos presentes aí em mais ou menos mais de 15 países do mundo. Aqui no estado de Rondônia e do Acre, para vocês terem uma ideia, nós somos mais ou menos 150 membros dentro dessa família que é o AMM. Temos o nosso diretor, o irmão Dicioli, e o vice-diretor, o irmão Adeir, que são pessoas excelentes. E Deus, irmãos, dentro desse ministério, me deu a responsabilidade e o privilégio de ser o capelão, de ser a pessoa que tem que velar, de cuidar da espiritualidade desses irmãos e irmãs espalhados no estado de Rondônia e também no Acre, e também das suas respectivas famílias. Eu louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade. No dia 31, nós estaremos envolvidos na entrega dos livros. Eu já ouvi aqui da igreja. E nós também estaremos envolvidos com a igreja nesse trabalho, na parte da manhã, eu acredito que vai ser, e na parte da tarde, eu e minha esposa aqui na cidade de Jaru, nós estaremos entregando esse material que a Casa Publicadora fez para nós que somos motociclistas. É um material à parte, um material, não vou dizer especial, mas um material especial sim para entregar para quem? Para aqueles nossos irmãos dos outros grupos de motociclismo, a quem eu quero mandar aqui um abraço especial através da internet. Aqui em Jaru nós temos dois grupos. Nós temos aqueles que chamam cachorros banguelo e temos os rider, pessoas boas demais, queridos. E eu e a dona Rosa, na parte da tarde, nós estaremos então entregando um kit de material. Iremos colocar no envelope, estaremos entregando esse estudo bíblico que também foi feito especialmente para nós entregarmos para quem? Para esses nossos irmãos motociclistas de outros segmentos que não é da família AMM, queridos. E junto com esse material nós também iremos entregar um DVD exclusivamente feito para esse público que gosta do motociclismo. Eu espero que vocês orem também por esse projeto. O projeto da igreja e esse projeto que nós como família AMM, esse ministério que nós somos, que a igreja adventista tem aprovado. E nós temos também, irmãos, essa Bíblia. Pena que eu não pude comprar para todos os colegas que são aqui de Jaru, porque é um pouquinho dispendioso. Nós temos esse material também que a casa faz, né, para nós que somos motociclistas, para que nós possamos doar para os nossos irmãos. Eu espero, irmãos, que vocês nos ajudem através das vossas orações, para que nós possamos, assim, de alguma maneira, estar também falando da palavra de Deus a esse público que vive nesse meio que é o motociclismo. Queridos, eu estou aqui à frente hoje, irmão Bernardo,
como se fosse a minha primeira pregação. As pernas tremem, a boca fica seca, mas louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus me dá em ser um mensageiro da palavra de Deus nesta manhã. E o nosso tema hoje, irmãos, tem a ver com o fechamento da porta da graça. E eu quero começar, queridos irmãos e amigos, dizendo a vocês uma história que nós encontramos no início da palavra de Deus, ou seja, no Gênesis, que fala a respeito de Noé e da construção da arca, queridos. Uma história que todos nós que somos cristãos, e principalmente as crianças dessa igreja, elas conhecem e gostam que nós contamos a elas essa história. Diz a palavra do Senhor, queridos irmãos e amigos, que Noé, ele recebeu a responsabilidade de Deus de avisar as pessoas da sua época a respeito de um dilúvio. E Noé, então, agora entra naquele projeto de Deus da construção daquela arca, que era o meio que Deus proveu, então, para a salvação das pessoas, por ocasião do dilúvio que estaria acontecendo por toda a superfície da face da terra, queridos. E a palavra de Deus continua enfatizando, irmãos e amigos, que Noé lhe pregou por quanto tempo, queridos? Por 120 anos. Anunciando para a sua geração, anunciando às pessoas a respeito daquele dilúvio e da necessidade que as pessoas tinham, então, de se encaminharem na construção daquela arca, para quando acontecer o dilúvio, elas pudessem, então, estarem seguras, salvas, em detrimento, irmãos, daquela situação que estaria acontecendo mediante a providência do nosso bom Deus, querido. Eu quero ir na palavra de Deus com vocês e convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis. Vamos à palavra de Deus, irmãos, nessa manhã, Gênesis, capítulo 7. E eu quero ler com vocês, irmãos e amigos, o capítulo 15, aliás, o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim a palavra do nosso Deus: de toda a carne em que se havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. O verso 16: e era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor agora fechou a porta após ele, queridos. As pessoas então não quiseram ouvir o convite de Deus através de Noé. As pessoas então desprezaram a salvação de Deus através de Noé. E Deus agora, irmãos e amigos, encaminha para aquela embarcação os animais. Se eu perguntar aqui para o irmão deles e perguntar aqui para a igreja, qual a quantidade de animais que entraram, que estavam ali dentro da arca, vocês poderiam me falar? Será que a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Não fala, queridos. Nós não sabemos, irmãos, ao amor, quantos animais foi que Deus encaminhou ali para dentro daquela arca, mas a palavra de Deus diz que daqueles animais limpos, eram quantos, irmãos? Eram 7 casais. E dos imundos era quanto, irmãos? Era um casal. É isso que a palavra de Deus, irmãos e amigos, diz para nós. Eu posso imaginar, irmãos, agora Noé entrando na arca, ele e a sua família, e lá do alto da porta da arca, olhando para aquela geração, olhando para seus compatriotas, e fazendo então seu último chamado. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor fechou a porta após ele. Após ele quem, queridos? Após Noé e a sua família, os animais estarem ali dentro da arca. Foi o Senhor, irmãos, que fechou a porta da arca.
não foi mão humana, foi a mão do Senhor que fechou aquela porta, queridos. E a palavra de Deus continua dizendo, irmãos, que as chuvas começaram a cair sobre a face da terra. E eu posso imaginar, irmãos e amigos, agora a preocupação das pessoas com relação àquela situação que estava acontecendo. Um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, e as águas tomando conta da superfície da terra, e as pessoas, irmão Ailton, caçando os lugares mais altos. Quem sabe agora muitos daquelas pessoas que desprezaram o convite de Deus através de Noé, indo até a árvore, batendo na porta, e implorando de maneira veemente a Noé para que abrisse a porta e elas entrassem. Mas agora, irmãos, Noé não podia fazer mais nada. Mesmo que ele quisesse abrir a porta, ele não poderia, porque foi a mão do Senhor que fechou. E naquele exato momento, irmãos e amigos, a porta da graça para aquelas pessoas se fechou. Elas não poderiam mais entrar dentro da arca. Que pena, queridos irmãos e amigos, que todas aquelas pessoas pereceram. E eu estava chorando ali um pouquinho, irmão, na salinha pastoral, mediante essa pregação da palavra de Deus, porque eu já quero ir adiante da pregação desta manhã, porque Jesus diz que o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, queridos, vai acontecer quando, irmão Vanderlan? Nos dias de quem? Responda, irmão, por favor, não tenha medo. Na vinda do Filho do Homem, queridos. Misericórdia. Misericórdia, queridos. Nenhuma alma, irmãos, afora a família de Noé e aqueles animais se salvaram. Todos pereceram. Tiveram oportunidade, sim ou não, irmãos? Claro que sim, tiveram toda a oportunidade do mundo, como assim nós falamos com relação àquela situação, daquele dilúvio, queridos. Foram 120 anos aquele homem de Deus falando a respeito daquele dilúvio. 120 anos daquele homem envolvido na construção daquela arca. Eu posso imaginar que muitos se envolveram na construção da arca, mas de repente desvaneciam. Como diz os jovens, caíram fora. E chegou um momento, irmãos, final, em que todos praticamente pereceram e desperdiçaram a salvação que eles tinham, queridos irmãos e amigos, através daquela arca. E chegando ao Novo Testamento, irmãos, chegando aos Evangelhos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. O que é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, meu amigo, você que está nessa igreja, você que nos assiste através da internet, o que é o Senhor Jesus Cristo para você? Jesus Cristo, queridos irmãos e amigos, é o mestre dos mestres. Você não diz um glória a Deus? Amém. Você não diz um amém, irmãos? Jesus Cristo, irmãos e amigos, Ele é o mestre dos mestres. Jesus, irmãos, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele contou muitas e muitas histórias. Irmão Edmilson trazendo ensinamentos para as pessoas a respeito da sua palavra e também a respeito da sua vinda. E muitas histórias do Senhor Jesus Cristo, irmãos e amigos, nós encontramos aqui na palavra de Deus, porque aqueles homens que ouviram as histórias do Senhor Jesus Cristo, que participaram daqueles momentos com o Mestre, que ouviram as palavras do Mestre, eles escreveram, e nós temos aqui essas histórias, essas palavras na palavra de Deus, para o nosso ensino, para a nossa advertência, para a minha salvação, para a sua e a minha vida eterna, querido. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, a respeito de uma história contada pelo Senhor Jesus Cristo.
Quantos aqui conhecem a história das 10 virgens? Levante as mãos. É uma passagem conhecida por todos. Quantas pregações, irmãos e amigos, nós já ouvimos aqui desse púlpito, dessa igreja, a respeito desse texto, desse contexto, dessa palavra. E Jesus, irmãos, ele contou aquela história para os discípulos, e quem sabe para algumas pessoas que estavam ali em Jerusalém, juntamente com os seus discípulos. E naquele momento, irmãos e amigos, que Jesus ele conta aquela história, irmão Ailton, das 10 virgens, estava passando um cortejo ali pela estrada, ali nas proximidades de Jerusalém. Eu não sei quantos sabem aqui como era os casamentos, ou o casamento nos tempos, ou no tempo bíblico. Como acontecia, queridos? O noivo, juntamente com o cortejo, ele ia na casa de quem? Na casa dos pais da noiva, tomava a noiva, juntamente com aquele cortejo, e aí eles saíam com as suas lamparinas, porque às vezes eles andavam à noite, e eles saíam com as suas lamparinas, com as suas tochas acesas, e eles iam para onde, irmão, juntamente com aquele cortejo? Para a casa do pai do noivo. E era ali onde acontecia o quê? A festividade. Era ali onde acontecia as bodas. E diz a palavra de Deus, irmãos e amigos, que às vezes uma festa de bodas, de casamento, às vezes durava um dia. É isso mesmo que diz a palavra de Deus? Sim, irmão Denis. Às vezes durava a semana, irmãos. Imagine vocês a alegria, o que consistia, o que envolvia numa festa de casamento na época do Senhor Jesus Cristo, queridos. E como passava aquele cortejo ali em Jerusalém, Jesus agora aproveita a oportunidade para dar uma lição aos seus filhos, aos discípulos, aqueles homens e mulheres que seriam os responsáveis pela igreja de Deus, pela igreja primitiva, após a sua partida, após a sua ascensão aos céus, querido. E Jesus fala a respeito de 10 virgens, 10 mulheres que estavam ali à beira da estrada, aguardando quem? Aguardando o cortejo para participarem da festa de casamento, para mostrar aos discípulos da necessidade que eles tinham, irmãos e amigos, de se prepararem, de estarem prontos para a volta do Senhor Jesus Cristo, queridos. A palavra de Deus diz, irmãos, que as 10 adormeceram, porque demorou um pouquinho passar ali aquele cortejo. E o que aconteceu com elas? Elas adormeceram, quem sabe um pouco pelo cansaço, porque nós somos seres humanos, nós temos um corpo físico, nós cansamos. Diz a palavra de Deus que as 10 adormeceram. Mas quando foi a meia-noite, o que diz a parábola? O que diz a palavra de Deus? Houve um grito. E qual foi esse grito, irmãos? Aí vem quem? Aí vem o noivo. E elas agora então se despertaram. Só que diz a parábola, irmãos, que 5 tinha um pouquinho mais de óleo, de combustão para suas lamparinas. E 5, irmãos, não se preocuparam com essa situação. E agora o cortejo está passando, elas tinham necessidade de acompanhar o cortejo para irem participar das bodas, das festividades. E aquelas que não tinham, pediram emprestado para aquelas que tinham, e elas agora disseram, nós não podemos porque vai faltar para nós, e nós precisamos acompanhar o cortejo está passando, nós precisamos participar das bodas, nós precisamos participar dessa festa de casamento. E aquelas outras, irmãos, foram correndo à cidade para comprar o combustível para suas lamparinas. E diz a palavra de Deus, irmãos e amigos, que quando elas retornaram, o que aconteceu, queridos? O cortejo já tinha o quê? Já tinha passado.
Qual é a lição, irmãos, que nós podemos tirar espiritualmente falando dessa história que nós encontramos aqui na palavra de Deus, irmãos, nos evangelhos com relação a essa situação das 10 virgens, irmãos? De que um dia, queridos irmãos e amigos, a porta da graça vai se fechar. Nós não encontramos essa terminologia, não sei se é assim que se fala, os professores estão aqui para me corrigir por bondade, mas nós não encontramos essa terminologia na Bíblia. Fechamento da porta da graça, nós não encontramos. Mas esse estudo que nós estamos fazendo aqui com vocês hoje, esse ensinamento da palavra de Deus aqui hoje, principalmente a mim, é totalmente fundamentado na palavra de Deus, queridos, que eu e você temos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso enlevo espiritual. É plano de Deus, irmãos, que todos nós possamos hoje já desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Amém. E também da eternidade, queridos. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, vocês sabem de cor, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, o que diz lá, irmãos? Porque Deus o quê? Vamos, irmão, continue. Isso, amém. Isso. Deus quer a vida eterna, irmãos, para quem? Para todos. Esta é a vontade de Deus, queridos. Entenda isso por misericórdia. O fogo eterno, irmãos, é preparado somente por Deus para quem? Para o diabo e seus anjos. Mas que pena, irmãos, que muitos filhos de Deus, criaturas de Deus, que não deixaram o pecado em tempo hábil, que não se prepararam em tempo hábil, vão também se queimar, serem consumidos eternamente por esse fogo que Deus preparou para o diabo e seus anjos, queridos. Oxalá que essa não seja a minha e a sua situação, de cada um de nós que estamos aqui nessa igreja hoje, queridos. Eu posso imaginar, irmãos, que arrependimento será, e que arrependimento foi para aquela geração dos dias de Noé, quando as águas começaram, quem sabe, chegar na cintura, as águas começaram a chegar aqui, e as águas submergiram as pessoas, a agonia que essas pessoas sentiram, irmãos e amigos, por ter desprezado a salvação de Deus através daquela arca, queridos. E eu choro, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o mesmo que aconteceu nos dias de Noé estará acontecendo porventura nos dias do Filho do Homem sobre as nuvens dos céus aqui nessa terra. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que vocês possam refletir, para que vocês possam pensar, eu possa pensar o quanto é sério a nossa situação como membros dessa igreja, como candidatos ao reino dos céus, queridos. Deus, Ele jamais quer que eu e você estejamos lá no lago de fogo, juntamente com o inimigo e os seus anjos. Deus quer a nossa salvação, queridos. O que diz a palavra de Deus, irmãos, com relação ao ímpio? O que diz a palavra de Deus com relação ao pecador? A palavra de Deus, irmãos, diz que Deus quer que o ímpio faça o quê? Ele deixe o quê? Ele deixe os seus maus caminhos e se volte para quê, irmãos? E se volte para o Senhor e se arrependa dos seus pecados. Esse é o chamamento, irmãos, amigos da palavra de Deus, a mim e a você, e a todas as pessoas que vivem nesse presente momento. Nós que já somos cristãos, nós que somos membros dessa igreja, a cada dia em nós como famílias, individualmente, nós precisamos estar renovando constantemente a nossa fé, a nossa espiritualidade, para que eu e você, como pessoa, como família que nós somos, nessa época que nós estamos atravessando, nós possamos, irmãos e amigos, para a honra e a glória do nosso Deus e para o bom testemunho, a minha casa e a sua casa, a minha família e a sua família, nós possamos ser um referencial do céu aqui na terra. Jesus nos dá essa possibilidade. Jesus nos dá essa condição. Agora, querido,
Eu sou obrigado a dizer a todos vocês e a mim nesta manhã, que nós já entramos na fase dos juízos de Deus, irmão. O que diz a palavra de Deus lá em Daniel 7, irmão? Se você estuda a palavra de Deus, se você estuda Daniel e o livro de Apocalipse, você sabe o que o irmão Daniel, através da palavra de Deus, da graça do Espírito Santo, está falando aqui nesta manhã, querido. Diz a palavra de Deus que desde 1844, irmão, Jesus Cristo agora, ele muda de posição no santuário de Deus. Ele sai da onde, irmão? Ele sai do santo para o santíssimo. Começa então a primeira fase dos juízos de Deus aqui sobre a terra, que são 3 fases. Nós estamos na primeira, é a fase do juízo investigativo. Diz a palavra de Deus que os livros estão abertos, que os nossos nomes passados em revista, e ainda há salvação a mim e a você, em Cristo Jesus, queridos. Amém, louvado seja o nosso Deus, aleluia, glórias ao nosso Deus, querido. E hoje é a oportunidade da salvação, querido. Hoje é o momento de você e eu chegarmos em Jesus Cristo, que é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote, que pode interceder por você e por mim diante do Pai, e suplicarmos, irmãos e amigos, por essa salvação, por essa vida eterna, que só Jesus Cristo, irmãos, esse Deus maravilhoso, esse nosso Redentor, Ele pode oferecer a mim e a você, querido. Ele se assentou, irmãos, no santuário de Deus. É o capítulo 7 de Daniel. Capítulo 8, fala também, irmão Dênis. Mas a palavra de Deus, irmãos, lá no capítulo 12, se eu não estou errado, diz que esse sumo sacerdote, ele vai se levantar. Quando Deus então disser está feito, passou a régua, terminou, diz a palavra de Deus, irmãos, que esse sacerdote, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, irmãos, o que vai estar acontecendo? Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece as profecias da palavra de Deus, o que vai estar acontecendo, irmão? Aí sim, irmãos, já começa o fechamento do quê? Da porta do quê? Da porta da graça, irmão. Aonde a palavra diz, irmão Valmor, irmã Silvia, que aquele que é sujo, mais do que ele vai ficar? Mais sujo ele vai ficar. Aquele que é ímpio, irmãos e amigos, mais ímpio ele vai ficar. Mas aquele que é santo, irmãos, aquele que se preparou para o momento da volta de Jesus Cristo, que viveu com responsabilidade com relação à palavra de Deus, apesar das suas idas e vindas, apesar das suas quedas, mas ele se manteve ali uma postura firme ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque a escada da santificação é assim mesmo. Às vezes nós estamos lá em cima, e às vezes em detrimento de uma circunstância da vida, em detrimento de uma tentação, de uma prova, nós sucumbimos, nós caímos lá embaixo, mas nós temos que fazer o quê? Continuarmos a nossa jornada, levantarmos a nossa cabeça e continuar novamente a nossa jornada, querido. Então, queridos, esse será um momento, irmãos, do fechamento da porta da graça coletiva para todas as pessoas. Quando Jesus então se levantar do santuário, no seu preparativo, juntamente com todos os anjos, para vir nas nuvens do céu, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, aqueles que estarão com vida, e aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição, para irem para Nova Jerusalém, para passarem lá 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo, onde diz a palavra de Deus que os santos julgarão a terra. Então, nesse momento, irmãos, quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, querido. Eu posso imaginar, irmãos, eu e você que estamos aqui nessa igreja hoje, e principalmente a mim que prego essa mensagem de Deus nesta manhã, se nós não tivermos preparado, irmãos. Que arrependimento, irmãos, por um minuto, irmã Ellen, desperdiçado em detrimento
de decisões duradouras que nós poderíamos ter tomado ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos procurarão, irmão Johnny, estar na igreja, ir à igreja, louvar a Deus, adorar a Deus na igreja, mas de repente não tem mais oportunidade. Muitos quererão suplicar o perdão dos seus pecados para esse advogado que hoje encontra no céu, advogando a nossa causa, irmão Pedro, mas de repente não tem mais oportunidade, porque passou a oportunidade. Assim como aconteceu lá na arca de Noé, irmão. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca com a sua família, com aqueles animais, depois que o Senhor fechou a porta? Quantos dias, irmão? Quantos se lembram aqui? 7 dias, irmão. Então vai ser mais ou menos assim que vai acontecer no final, com relação a essa expectativa, ou essa grande expectativa que nós temos, irmãos e amigos, que é a volta do Senhor Jesus Cristo em grande glória e majestade sobre as nuvens, sobre as nuvens do céu. A palavra de Deus, irmãos, continua dizendo que não é o plano de Deus assim, não é a vontade de Deus assim, mas os perdidos serão como o quê? Como areia do mar. A última feita, irmãos, que Deus me deu o privilégio, a oportunidade de contemplar a sua natureza, de ver ali o mar, eu lembrei desse verso da palavra de Deus. E eu peguei um punhado de areia ali da praia, cavuquei, coloquei na minha mão. Meu Deus, quantos grãozinhos minúsculos de areia tem aqui nas minhas mãos? E aí eu lembrei dessa passagem da Bíblia, dessa mensagem da palavra de Deus, que os perdidos serão como areia do que, irmãos? Como areia do mar. Se bem que a palavra de Deus diz também lá em Apocalipse, João dizendo que ele viu o quê? Uma grande o quê? Uma grande multidão de salvos. Amém por isso, irmãos? Glória a Deus por isso. Porque serão salvos de todas o quê? De todas as épocas, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos, se é um momento de nós nos comprometermos com Deus de maneira verdadeiramente, irmãos, esse é o momento. Não desperdice, irmãos e amigos, principalmente a mim que vos falo nesta manhã, não desperdice a oportunidade áurea de salvação, de vida eterna, através de Cristo Jesus, que Ele está nos ofertando, irmãos e amigos, todos os dias. O Espírito Santo, irmãos, ainda está segurando os 4 cantos da terra. Jesus, irmãos, é o nosso advogado no santuário de Deus. E Ele quer advogar a nossa causa. Ele quer trabalhar em nosso favor. Por favor, irmão, entendam isso. É momento, irmãos e amigos, de nós priorizarmos a nossa espiritualidade. Não é momento, irmãos, quem sabe, de nós priorizarmos a nossa casa. Termos casas suntuosas. Mas é momento, irmãos, de nós cooperarmos com Deus com relação a essa obra, com relação a essa igreja, para que nós possamos então estar envolvidos na terminação da pregação do Evangelho, para que Jesus venha logo, irmão. E a palavra de Deus diz que o Senhor não retarda o quê? Jesus não retarda o quê, irmão? Quero ouvir mais alto. A sua promessa da sua volta, irmão. Ele vai vir no tempo certo. Às vezes nós oramos aqui da frente da igreja, ajoelhado com a congregação, dizendo o seguinte: Senhor, venha logo. Mas será que eu estou preparado? Será que eu poderia dizer como o apóstolo Paulo, está na palavra de Deus, disse para muitas e muitas pessoas, para que as pessoas enxergassem nele quem? Não ele, mas enxergassem nele Cristo Jesus. Para que as pessoas imitassem não ele, mas imitassem a quem? O Jesus Cristo que ele aceitou. E fazia tudo pelo Deus dele, pelo Jesus Cristo,
que Ele assim aceitou um dia na sua vida? Será que nós temos essa liberdade? Será que nós temos essa audácia cristã de dizermos assim? Como então eu posso orar aqui da frente e dizer: Jesus, venha logo? Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que o Senhor não retarda a sua volta, no momento exato Ele vai vir. Porque quantas pessoas ainda precisam ouvir a respeito do Evangelho, e quem sabe você que está aqui, e a mim também, preciso ainda de tomar uma decisão mais sábia e acertada ao lado do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque é como eu disse aqui no início, a caminhada cristã é uma escada, e nós subimos um degrauzinho de cada vez. Às vezes nós caímos, e nós temos que levantar novamente a cabeça com o nosso mestre, e continuar subindo novamente, irmão. Então Jesus, Ele virá, irmãos, no tempo certo, para buscar o seu povo. Agora, eu concordo, irmãos, que esse mundo, irmão Edmilson, irmão Wilson, está se tornando um local difícil para nós cristãos exercer a nossa fé. Sim ou não, irmãos? Os valores estão o que, irmãos, hoje em nossos dias? Trocados, invertidos. O certo, o errado, está tomando o lugar do quê? Do certo. Às vezes até aqui na igreja, irmãos, aquilo que é santo, nós estamos considerando, irmãos, como coisa profana. Então, queridos, é um momento de oportunidade para nós rever, então, as nossas situações, e de tomarmos, então, decisões, irmãos, acertadas ao lado do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero avançar um pouquinho, irmãos, e já terminar as considerações da palavra de Deus com vocês nesta manhã. Eu quero ler, irmãos, em Lucas, a última passagem. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. É aquilo que eu já falei, mas eu gostaria que a palavra de Deus falasse a você e a mim nesta manhã, porque quem tem autoridade, irmãos, não é o irmão Daniel, mas sim a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 17, os versos 28 e 29. Uma outra história, irmão. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e faziam o que mais, irmão? Bebiam, faziam o que mais? Compravam, vendiam, o que mais? Plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu, irmão? Choveu fogo do céu, enxofre, e destruiu a todos. Nós conhecemos também essa história, irmão. Deus advertiu aquela nação. Deus advertiu aquela gente. Mas olha, irmão, quem somente se salvou? E diz a palavra de Deus, irmãos, que a mulher de Ló, mesmo já fora de Sodoma, já desfrutando, quem sabe, os respingos da salvação em Cristo Jesus e da destruição do fogo e enxofre que cairia como juízo de Deus ali naquela cidade, naquele povo, naquela gente. Diz a palavra de Deus que ela olha para trás, e o que acontece, irmão? Se converteu numa estátua de sal. Porque Sodoma não tinha saído da onde? Do seu coração e da sua mente. Às vezes é o caso de muitos cristãos hoje em nossos dias. Estamos irmãos e amigos aqui dentro da igreja, às vezes, quem sabe é o meu caso. Mas o nosso coração, irmãos, de maneira em primazia, está nas coisas seculares aqui dessa terra. As minhas conversações, ao invés de ser envolvido nas coisas de Deus, está envolvida nas coisas triviais e falíveis aqui dessa terra.
Os meus planos, ao invés de ser os planos de Deus, os meus pensamentos, ao invés de ser os pensamentos voltados para o alto, estão voltados para as coisas aqui dessa terra. E assim, irmão, nós podemos estar desperdiçando a oportunidade áurea que nós temos da salvação em Cristo Jesus, irmão, em nossas vidas. E terminando, irmãos, eu disse o último versículo, e aqui eu termino com esse último versículo, Lucas, o capítulo 17, irmãos. Eu gostaria que alguém lesse para mim, com voz alta, Lucas, capítulo 17, o verso 26. Leia para mim, irmãos, alguém da igreja da congregação, e aqui nós iremos encerrar as nossas considerações da palavra de Deus nesta manhã. Irmão, não é palavra do irmão dele, não é palavra do irmão Daniel, não, irmão. É a palavra de Deus. Principalmente a mim, irmãos, que vos prego nesta manhã. Vamos viver, irmãos, a essência da prática da verdadeira religião. E qual é a essência da verdadeira prática da religião, irmãos? Senão o amor de Deus em nossas vidas. Amor de Deus, irmãos, pelas pessoas, independentemente de quem elas são, quem elas são. Vamos repartir, irmãos, eu digo a mim mesmo aqui nesta manhã, vamos repartir um pouquinho mais daquilo que Deus nos dá com aqueles nossos irmãos que estão aqui no nosso meio perecendo e passando necessidade, querido. A palavra de Deus diz, irmãos, para não ajuntarmos tesouro aqui nessa terra. Porque o ferrugem corrói, o ladrão vem e rouba. Mas a orientação da palavra de Deus, irmãos e amigos, é para que nós possamos ajuntar tesouros aonde? Lá no céu. Apesar que não é pecado você ter sua casa bonita, ter seu carro bom, não é pecado. Mas não colocar o nosso coração nessas coisas. E desprezar de ajudar o nosso semelhante. E desprezar de ajudar a obra de Deus naquilo que é necessário, querido. Que essa palavra de Deus, irmão, que o irmão Denis leu, não se cumpra, irmão, em nossas vidas e na vida de nenhum de nós que estamos aqui nessa igreja, nessa manhã. Que possamos, irmãos, fazer parte da grande multidão, ou aqueles que estarão na sepultura, que serão acordados pelo anjo do Senhor por ocasião da sua volta. Fazemos parte da primeira ressurreição. Quantas pessoas, irmãos, dessa igreja que hoje não congrega mais com a gente, que estão no pó da sepultura, e que eu sei que morreram contrito com Jesus Cristo. Todas as feitas, irmãos, que eu vou ali no cemitério, né, no momento do sepultamento de um ente querido, eu fico imaginando, meu Deus, quais são as sepulturas aqui desse cemitério que vai ser visitada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Aonde o anjo chegará ali naquela sepultura e vai dizer para aquele ente querido, e vai dizer, filho, levanta, vive, o teu pai te chama. Se estivermos na sepultura, irmãos, ou se estivermos vivos, que possamos estar preparados. Em nome de Jesus, amém. Nós teremos agora uma música especial, né? Aquele que se sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã, em estar preparado por ocasião da volta de Jesus, irmãos, a irmã cantar, se levante diante da presença de Deus. Que os sinais já se cumprem e não quer ver que o noivo chega, festa
festa está pronta. Óleo se acaba então e ela dorme. Mas à meia-noite surge o som de um clamor. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém essa chama acesa, o fogo do Espírito. Desperta, povo escolhido, povo que separei pra restaurar a verdade e ser fiel até o fim. Vejo tuas obras, vejo tua mornidão. Dizem sou rico e não me falta nada. Mas à meia-noite surge o som de um clamor. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém essa chama acesa, fogo do Espírito. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus Terminando as nossas considerações, eu quero agradecer aos nossos irmãos e amigos aí do Facebook. Quero agradecer à irmã pelas canções aqui cantadas. Louvado seja Deus, irmã, por esse ministério da música na sua vida e nessa igreja. Quero agradecer a todos vocês e vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelo momento da escola sabatina que nós tivemos, onde ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse momento do culto divino. E te pedimos agora, Senhor, que na Sua misericórdia nos leve em paz para os nossos lares. E se for da Tua vontade, Deus, nos livre de acidentes, de pessoas más, para que mais vezes nós possamos estar aqui na Tua casa para adorar e bendizer o Teu santo nome. Colocamos, bom Deus, sobre Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.